sentando. Obrigada. A gente vai começar porque tem gente online também esperando para assistir, então vamos lá. Eu sou Renata Cafardo, presidente da GEDUCA. Eu sou Mariana Tocárnia, sou a vice-presidente. Prazer estar com vocês, gente. E primeiro eu queria começar falando do prazer de ser a primeira presidente mulher da GEDUCA, com uma vice-presidente também mulher. E da felicidade de estar aqui com vocês presencialmente, né, de novo, depois de 2 anos que a gente fez o nosso congresso online. E é uma alegria mesmo, realmente, num ano tão importante para o nosso país. Nos últimos anos, a educação foi muito atacada, né, gente? E o jornalismo também foi muito atacado. E nesses 2 dias de congresso, eu acho que a gente, de alguma forma, está celebrando o jornalismo, e, em especial, o jornalismo de educação. A gente vai estar em cada mesa mostrando como somos importantes para a democracia. E como a educação precisa ser discutida, debatida, priorizada, para que a gente tenha um Brasil melhor. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, quem está online, nos ouvindo, que esse é um congresso híbrido. E eu queria rapidamente chamar ao palco a nossa equipe da GEDUCA. Para quem não conhece a nossa direção, por favor, venham nossos diretores, para que vocês saibam quem são eles. Se precisar de alguma ajuda durante todo o congresso, eles estão aqui. E agradecer toda a nossa equipe, todos os colaboradores. Esse é o Fábio Takahashi, Tatiana Clix, José Brito e Paulo Saldanha. E o Antônio Góes é nosso conselheiro. Pode vir também, tá, Antônio? Que você já fica aqui comigo. Antônio, que foi o nosso primeiro presidente, hoje tem um cargo de conselheiro da GEDUCA. E agradecer especialmente a Camila Salmasi por todo o esforço, por toda a dedicação, por tudo que ela fez para esse congresso acontecer. E falar para vocês que as meninas, os meninos que estão com camiseta roxa, estão aí para ajudar vocês também. Não, pode ir se quiser. Quer descer? E agora eu quero também, em nome de todos nós, agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores do evento, o Itaú Educação e Trabalho, o Instituto EducBank, Fundação Maria Cília Souto Vidigal, Fundação Telefônica Vivo, Instituto Península, Instituto Unibanco, Itaú Social, Santilena Educação. E os nossos apoiadores FECAP, que nos apoia aqui com o espaço, o Canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, com a transmissão, o Colégio Rio Branco, com a tradução em Libras, a Loures Consultoria, com assessoria de imprensa, e a Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, com a tradução simultânea. Ao longo de todo o congresso, a gente vai ter o apoio de 3 intérpretes de Libras, do Colégio Rio Branco, que eu desde já agradeço, a Thalita de Lima Passos, a Kelly Pereira Vilela e o Jadson Nunes Santos. Eu queria avisar que, ao longo dos 2 dias, a gente vai tentar ser pontual. Hoje a gente começou um pouquinho atrasado, mas a gente vai tentar ser pontual com os horários das mesas e intervalos. E para o presencial, para quem está aqui, os cafés vão ser servidos no andar de cima, ao lado do auditório. E os almoços são livres. Aqui na Liberdade a gente tem bastante restaurante aqui perto. Se alguém quiser alguma dica, a gente tem também. Falo com algum de nós, com a Camila. Acho que todo mundo conhece a Camila. Cadê a Camila? Tá. Olha lá a Camila ali, ó. Pode subir aqui, Camila, se quiser também. E as perguntas para as mesas, para essa primeira mesa que também a gente vai começar agora, e para as outras vão ser feitas por meio do QR Code, que está aqui no crachá de vocês. E você clica põe o QR Code, já vai entrar no nosso site da GEDUCA. O que foi? Você está mostrando o QR Code? Isso, mostra o QR Code. E para quem acompanha a transmissão online, por meio do chat mesmo. Agora a gente vai ver um videozinho, agora acho que a gente pode sentar, um videozinho rapidinho, 5 minutinhos, de abertura do congresso, e a gente já começa a mesa dos representantes dos candidatos. Muito obrigada a todos, gente. Obrigada mesmo pela presença e um bom congresso a todo mundo. Juntou o governo Bolsonaro, que já tinha começado em 2019, e que a gente logo de cara percebeu que ia ser diferente, assim, nas primeiras semanas do governo Bolsonaro. A gente já fez algumas matérias, eu fiz especialmente umas matérias sobre o MEC, que você já viu que a coisa ia ser
assim, completamente diferente de tudo que a gente estava acostumado. Quantas mortes o senhor acha que é aceitável? Eu não sou governo, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como Os dados são do Ministério da Saúde, presidente. Eu acho que teve gente que no governo sofreu muito mais, quem estava acompanhando o Bolsonaro mais de perto, mas no MEC, vamos lembrar, né? A gente teve Ricardo Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub, depois a gente teve o Milton Ribeiro, uma sequência de ministros muito distantes aí do debate educacional, cada um a seu estilo. Coisas impensáveis há alguns anos, de não receber uma resposta da assessoria de imprensa do MEC, acontece rotineiramente. E aí, no meio do governo Bolsonaro, vem a pandemia, né? A pandemia representou um momento muito histórico para o Brasil, para o mundo todo, mas para o Brasil em especial, né? A gente não teve nunca uma geração na história recente que ficou 1 ano e meio sem aula, né? 1 ano e meio distante da escola, né? Acho que esses últimos 2 anos eles foram muito importantes para o Brasil para mostrar o quanto a gente é um país segregado, né? E, jornalisticamente, muitas histórias vieram à tona e isso foi positivo. Acompanhar esse drama das famílias, acompanhar esse drama dos estudantes. Acho que a gente pediu para aumentar o som porque estava baixo e aí acho que baixou de vez, perdão. Ela está lá resolvendo. Não precisa pôr do começo, só voltar um pouquinho naquela cena das escolas fechadas, eu acho. Fico eu aí parada com essa cara não muito boa. Primeiramente. E aí, no meio do governo Bolsonaro, vem a pandemia, né? A pandemia representou um momento muito histórico para o Brasil, para o mundo todo, mas para o Brasil em especial, né? A gente não teve nunca uma geração na história recente que ficou 1 ano e meio sem aula, né? 1 ano e meio distante da escola, né? Acho que esses últimos 2 anos eles foram muito importantes para o Brasil para mostrar o quanto a gente é um país segregado, né? E, jornalisticamente, muitas histórias vieram à tona e isso foi positivo. Acompanhar esse drama das famílias, acompanhar esse drama dos estudantes, dos educadores, foi um momento realmente muito complicado, né? Você irá pesquisar sobre 3 patrimônios materiais e 3 patrimônios imateriais do... Será especial, né? A gente não teve nunca uma geração na história recente que ficou 1 ano e meio sem aula, né? 1 ano e meio distante da escola, né? Acho que esses últimos 2 anos eles foram muito importantes para o Brasil para mostrar o quanto a gente é um país segregado, né? E, jornalisticamente, muitas histórias vieram à tona e isso foi positivo. Acompanhar esse drama das famílias, acompanhar esse drama dos estudantes, dos educadores, foi um momento realmente muito complicado, né? Você irá pesquisar sobre 3 patrimônios materiais e 3 patrimônios imateriais do Distrito Federal. Vamos aos materiais primeiro. Quando se falou de trabalhar de forma remota, grande desafio, porque na nossa comunidade, na época da Covid, não tinha internet. Como se trabalha isso? Que a maioria das nossas crianças, dos nossos pais, não tem celular, não tem internet. Então, isso foi um dos grandes desafios e as grandes dificuldades que nós tivemos. Só que o que piorou foi muita coisa, principalmente a parte da interação social dos alunos, a defasagem do processo de aprendizagem, principalmente na primeira infância e no ensino médio também, nos terceiros anos, a falta de acesso à internet que possibilitou que os alunos não assistissem essas aulas, e o acesso de telas também para aqueles que conseguissem assistir, e a motivação para assistir às aulas. Eu costumo dizer que depois dos jornalistas que cobrem saúde, só os jornalistas de educação trabalharam mais na pandemia, né? Era muito trabalho por causa da crise educacional, por causa das escolas fechadas, por causa dessa nova educação que foi surgindo aí. A gente teve que começar a fazer muita coisa remotamente, como muita gente, né? Uma questão de segurança. A rádio praticamente está toda em casa.
Outro desafio é lidar com a rotina da casa mesmo, né? Essa questão de conciliar todas as tarefas domésticas, conciliar as distrações de casa também, né? Porque, gente, a geladeira é logo ali, né? E a cama é logo aqui. Meus filhos são pequenos, são 4, 7 anos, então eles estão esperando a gente para brincar, ou esperando a gente para ajudar em alguma atividade, ou você está no meio de uma entrevista e eles te chamam porque quer fazer xixi. Porque, Beatriz, eu preciso só pedir pro meu filho mais velho ajudar minha filha. Eu moro no centro de São Paulo, muito próximo do minha avó. Gravar daqui é sempre um desafio. Aqui em casa eu testei várias configurações de estúdio e acabei tendo que entrar no guarda-roupa, não tem conversa. Tenho uma enorme honra de estar no 5º Congresso Internacional de Jornalismo e Educação do GEDUCA, esse grupo. O congresso se tornou remoto, que era um momento que a gente adorava para networking, para conhecer outros jornalistas, para conversar com as fontes. Sempre o nosso congresso sempre foi de agregar não só jornalistas como pessoas da educação. Isso a gente perdeu, né, na pandemia. Então acho que o congresso da GEDUCA chega numa hora correta, numa hora certa, vai estar à beira da eleição, para que a gente consiga fazer o que a sociedade precisa, que é, olha, a gente vamos ter 1, 2, 3 projetos de poder, projetos de país, vamos tentar olhar isso ao mesmo tempo em que a gente avalia, repercute, critica o que pode ser esses projetos e o que está sendo o governo até agora, né? Eles são a esperança, né? E eu acho que esta eleição é uma eleição que carrega mais esse significado do que qualquer outra, por conta do que a gente passou nos últimos anos, pela pandemia e pela crise econômica que foi agudizada pela guerra. Então, é a conjunção desses fatores que faz com que a gente esteja vivendo um momento particularmente difícil e que uma mudança de rumos, né, uma decisão coletiva sobre os rumos que o país vai tomar ganhe esta conotação de esperança, né, de uma maneira mais aguda. Então, acho que o nosso papel é de trazer informação, checar a informação e fazer com que as pessoas reflitam um pouco mais de para onde a gente quer ir. A cobertura jornalística e de educação, especialmente nesses últimos anos, mostrou que sim, é possível fazer jornalismo de impacto, de ir atrás dos seus ideais e mostrar para a sociedade que a gente está fazendo um papel muito digno aqui como jornalista e a gente está fazendo o nosso papel. E acho que esse congresso aqui serve para a gente reunir essas pessoas que também estão com esse sonho de querer fazer uma coisa, de fazer a diferença. Acho que a gente viveu tempos muito difíceis, né? E quando eu digo a gente, estou dizendo a gente jornalistas, a educação, o país. Então dá muito medo, né, das coisas não entrarem no eixo, né, no próximo ano. A gente pensa, tem muita coisa para consertar, né? Acho que a gente tem muita coisa para discutir nas eleições e o nosso papel é esse. As candidaturas não farão isso. Quem vai fazer essa discussão qualificada é o jornalista. Desculpa o probleminha técnico presencial, né? Voltamos, aí tem que equilibrar. Agora, vamos começar a primeira mesa. Eu chamo o Antônio Góes, que vai mediar aqui junto comigo, nosso conselheiro da GEDUCA, que cobre a educação desde 1996, né, Antônio? Obrigada. E aí eu vou chamar ao palco os representantes das candidaturas. Por favor, Reginaldo Lopes, representante do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Onde quiser, pode sentar. Rocieli Soares, representante da candidata Simone Tebet. E o Nelson Marconi, representante do candidato Ciro Gomes, por favor. Tá, vou explicar agora as regras do debate, gente. A gente vai ter primeiro uma pergunta inicial, que eu vou fazer para todos, com 2 minutos de resposta, tá? O reloginho está aqui e a gente vai começar.
Então, é uma mesma pergunta que eu vou fazer inicial e todo mundo responde sobre essa mesma. Depois, a gente vai ter uma outra pergunta feita para cada um dos representantes. O Antônio vai fazer uma para um de vocês três, eu vou fazer uma para o outro, e depois o Antônio vai fazer outra para o outro. E aí, depois, a gente vai ter 3 jornalistas de fora de São Paulo, que a gente convidou, e a gente trouxe também pela Geduca, que vão fazer uma pergunta para cada um dos representantes. Desculpe, nessa pergunta anterior que eu falei que eu vou fazer, que é uma pergunta diferente para cada um, os outros 2 podem comentar também com 2 minutos. Então, eu faço uma pergunta para o deputado, a Rocieli e o Marconi podem também comentar o que ele disse ou falar sobre o mesmo assunto. Vocês vão ter os mesmos 2 minutos para falar do mesmo assunto que eu perguntei. Não tem problema que a pergunta foi para ele, entendeu? Então, já pensem o que vão falar sobre aquele assunto, que não é um tema que foi inicialmente direcionado para vocês, tá? Então, não, na primeira não. A primeira todo mundo responde uma mesma pergunta. E daí na segunda é que são perguntas diferentes para cada um, mas os outros comentam. Tá? Comento, se quiserem comentar sobre o que o outro disse, ok. Se quiserem um outro comentário, mas no mesmo assunto, tudo bem. E a outra pergunta, que é dos jornalistas de fora, é uma pergunta para cada um, sem comentário dos outros. E no fim, a gente vai fazer algumas perguntas da plateia. Se der tempo, a gente faz as considerações finais, mas acho que vai ser um pouquinho complicado, né? A gente já começou bem atrasado. Então, vamos lá? Deixa eu pegar minha primeira pergunta aqui. Eu quero lembrar também que a gente está fazendo a cobertura aqui do evento com a parceria da Oboré. Então, vão ter uns repórteres aí fazendo perguntas. Tudo bem, tá? Que é para o nosso evento. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é sobre o cenário da pandemia. E, assim, não vou me alongar, vamos tentar fazer as perguntas mais rápidas para a gente também não perder muito tempo, mas a gente não teve ainda a divulgação do IDEB para saber, deve sair essa semana, né, para a gente saber qual é o real impacto, né, no déficit de aprendizagem das crianças. Então, o que eu queria saber de cada candidato, de cada candidatura, é qual é, né, a sua estratégia para a recuperação da aprendizagem das crianças após constatado esse impacto que a gente imagina que vai vir da pandemia, que a gente já está vendo em avaliações estaduais e outras avaliações mais pontuais. Vamos começar com você, Reginaldo, pode ser? Obrigada. Presidente, primeiro eu quero agradecer a Renata, Antônio Góes e todos os jornalistas aí que acompanham o tema educação pelo convite, cumprimentar meu amigo Rocieli, também Marconi, representando aqui a candidatura do Ciro. O presidente Lula já assumiu o compromisso. Na primeira semana do seu governo, ele quer convocar todos os governadores para construir um plano emergencial para recuperação, enfrentar a desfasagem do aprendizado. Então, acho que é o primeiro compromisso nosso, que está público, e o MEC deve, na minha opinião, convidar todos os representantes dos secretários estaduais, Concédio e também da Undime, e junto construir um programa concomitante com a educação regular. E também, na minha opinião, tem que envolver todo o nosso sistema de proteção social, porque o grande desafio pós-pandemia é a crise social que o país está vivendo. Nós precisamos enfrentar a evasão, temos que utilizar o instrumento dos CRAs, do CREAS, da política de assistência social para a busca ativa. É evidente que temos que envolver também o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidadania e o MEC, num programa capaz de garantir esse investimento necessário nos estados e nos municípios. É bom dizer que hoje a educação infantil e também a educação de tempo integral sofre um subfinanciamento. Então, de fato, o governo federal terá que assumir a responsabilidade para consolidar um plano emergencial. E o orçamento de 2023 é uma vergonha, tem corte orçamentário em todas as etapas educacionais, então nós precisamos atuar fortemente com a presença de mais investimentos por parte da União. Obrigada, deputado. Eu queria lembrar que o representante da candidatura do presidente
Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição, foi convidado e não respondeu ao nosso convite. Vamos lá, Rocieli. Bom, obrigado, bom dia. É bom estar de volta aqui à GEDUCA, eu gosto sempre de lembrar. É o único ministro no cargo que veio à GEDUCA, mas com muita alegria. Renata. Sempre gosta de repetir sempre, isso, tá? Sempre vou lembrar. Foi o único ministro que veio ao Congresso. Antônio Góes, Renata, muito obrigado a todos que estão aqui, todos os jornalistas. Marconi, meu amigo Reginaldo Lopes, nós já tivemos alguma história junto, é um prazer estar aqui ao seu lado. E dança nessa hora? É um prazer, e aí veio um músico, viu? Não sei, pelo voto a gente faz tudo. Então, vamos... Não, obrigado. Acho que foi para isso, uma homenagem ao ministro que já veio aqui. Mas é um prazer muito grande estar representando a candidata à presidência Simone Tebet. Ela tem colocado um alto nível de prioridade nas propostas da educação. E, obviamente, a primeira coisa que tem que fazer é reorganizar a casa, né? Eu fui ministro da Educação, e o que tem acontecido com o Ministério da Educação, obviamente, é um desmonte absoluto. Então, não há como você, com a presidência sozinha, se não tiver organização da casa. Reginaldo já levantou a questão do orçamento, é um desastre o que há de orçamento. Se você não colocar foco naquilo que é necessário nesse momento para pós-pandemia, né, não vai ser fácil. Nós vamos levar 4, 5 anos, pelo menos, aí de processo de recuperação. O resultado que será do IDEB será muito ruim, será abaixo do fundo do poço. Nós estamos realmente necessitando de um processo de liderança do Ministério da Educação. Por isso, a presidente Simone Tebet, inclusive, vai criar uma secretaria focada na primeira infância, nas crianças e também na adolescência. Haja vista que a pior transição que nós estamos tendo é na fase da adolescência, é onde tem sido um dos maiores gargalos e com pouco debate no Brasil. Tem muito debate sobre o que fazer na educação infantil, na alfabetização, 1º ao 5º e no ensino médio, mas o 6º ao 9º ano, especialmente, tem tido uma lacuna gigantesca, e nós precisamos olhar para isso e olhar com muita realidade. Não adianta achar que a gente vai conseguir cumprir tudo do currículo nesses anos. Nós vamos ter foco e olhar de maneira personalizada aos nossos estudantes. E, para isso, precisa de ajuda para rever os materiais, rever formação de professores e, obviamente, todas as estratégias de recuperação passam pelo suporte do Ministério da Educação, especialmente aos municípios e estados que mais precisam nesse momento. Coisa que faltou nesses últimos anos, precisará se ter com muita energia. Deu o seu tempo. Deixei um pouquinho mais pela musiquinha, eu deixei. Vamos lá, Marconi. Bom dia a todos. Obrigado à GEDUCA pelo convite, a Renata, ao Antônio, ao Paulo, que está aqui também, aos outros demais da GEDUCA. Bom dia para todo mundo. Eu sou representante da candidatura do Ciro Gomes, sou coordenador do programa de governo dele, e estou aqui muito feliz de poder discutir esse tema aqui, porque a gente tem uma experiência muito exitosa, como todos vocês sabem, né, no Ceará, começando em Sobral e indo por todo o Ceará. E o que a gente quer fazer, no fundo, do ponto de vista da diretriz mais geral, é levar essa experiência para o resto do país. Lógico, respeitando as peculiaridades, né, de cada estado, ou de cada município, aqueles que já avançaram, que já têm experiências bem-sucedidas também, mas a gente quer os princípios gerais levar para o resto do país. Né? E em relação à pergunta específica que a Renata fez, que é muito importante, qual é a questão? Né? A gente tem justamente nessa fase agora, que é a fase inicial, né, do aprendizado da criança, que a gente chama da alfabetização na idade certa, que acho que está todo mundo de acordo aqui, que é essencial para depois não ter um problema nas outras séries, inclusive, né? É onde a gente mais pode ter perdido agora com a pandemia. A pandemia afetou todo mundo, ficou claro que o ensino à distância é uma coisa que é uma panaceia, digamos, né, se for generalizada, essa coisa da educação que eu estava vendo aqui no vídeo em casa, né, tá certo? A educação domiciliar é óbvio que não vai dar certo, isso ficou claro na pandemia, todo mundo aqui é professor, sabe como o rendimento caiu, mas nós temos um problema específico ali. Mas para resolver esse problema, né, a gente vai precisar, primeiro, ter uma atenção especial a quem hoje está, por exemplo, vai estar o ano que vem na 4ª série, que é quem deveria estar alfabetizado há 2 anos atrás, né? Quem está no 3º ano, quem está na 4ª série, quer dizer, nós precisamos ter aulas de reforço, não tem como. A experiência, inclusive o Ivo estava comentando comigo, né, o prefeito de Sobral, falando, olha, não tem muito segredo essa coisa da pandemia. Nós precisamos simplesmente reforçar, né, fazer aula de reforço, trazer as crianças de casa, ter transporte público para elas e tudo mais.
né? Então, e aí, logicamente, isso requer recursos, requer financiamento, né? Requer que a gente tenha espaço na escola para ter tempo integral, né? Para ter aulas à tarde e tudo mais. Então, desculpe, deu seu tempo. Tudo bem, só para acabar. Só concluir. Temos problema de subfinanciamento, temos que ter aula de reforço, né? Certo? E temos que investir fortemente agora, logicamente, na educação desse ciclo inicial. É isso. Obrigado. Agora eu vou fazer uma pergunta exatamente para você, Marconi, mas também depois com os comentários aqui dos demais representantes, exatamente sobre financiamento, né? A gente ouve no debate educacional tanto essa questão, né, da necessidade de você aumentar o financiamento da educação, mas há também quem argumente sobre eficiência, né, e melhorar a eficiência do gasto público em educação. No caso da ampliação do financiamento, a minha pergunta é bem direta. A gente ouve sempre, educação é sempre prioridade em discurso, no papel, mas a candidatura de Ciro Gomes e as demais aqui também, tem uma meta concreta que a gente possa mensurar, alguma meta que a gente possa acompanhar com facilidade de aumento do gasto educacional em proporção do PIB ou de aumento do orçamento, e também perguntar sobre como que vocês pretendem melhorar a eficiência do gasto público, né? Supondo que a gente tem um problema tanto de gasto, de necessidade de ampliar o gasto, quanto de melhorar a eficiência. Obrigado pela pergunta. Vou tentar ser sucinto, né? Bom, primeiro, é lógico que a gente pode melhorar a eficiência do gasto com educação, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que precisa aumentar o gasto com educação. São duas coisas possíveis. Por que a gente precisa aumentar o gasto com educação? Porque a gente quer fazer escola em tempo integral, a gente quer fazer aula de reforço, a gente quer buscar os alunos em casa, né, quer ter transporte para eles, quer dar merenda, quer dar capacitação, quer dar oportunidade de estágio. Tudo isso significa que nós vamos precisar ter mais recursos para isso. Então, ainda que exista espaço para aumentar a eficiência, a questão do aumento do gasto é essencial. E para nós, né, isso passa por uma questão que vai lá para a reforma tributária, né? Você fala especificamente para a educação, mas a gente precisa fazer, né, um rearranjo do ponto de vista da tributação, né? A gente precisa, primeiro, mudar o teto de gastos, senão esquece, não vai ter dinheiro para a educação, né? Então, esse teto que está aí já está fadado realmente a ser alterado, né? É uma obra de ficção hoje, a gente precisa tirar o investimento do teto, né, porque inclusive a educação entra uma parte, logicamente, no investimento, né? A gente precisa mudar a regra de correção das despesas e precisa fazer uma reforma tributária. E aí a candidatura do Ciro vem propondo uma reforma tributária muito clara, né, certo? Quer dizer, a gente pretende reorganizar os impostos sobre a produção, né, diminuindo eles, aumentando proporcionalmente a participação dos impostos sobre a renda, né? A gente pretende tributar grandes fortunas, a gente pretende tributar lucros e dividendos a partir de um certo valor, né? E isso, de certa forma, vai gerar um rearranjo e uma verba adicional no orçamento, que boa parte vai ser direcionada para a educação. O Ciro tem falado o tempo inteiro, olha, essa reforma fiscal que nós estamos fazendo é para aumentar os recursos para investimento, para ciência e tecnologia, para educação, para saúde, é isso, fundamentalmente. Tá? Rocieli, por favor. Olha, o Brasil precisa tomar uma decisão de que país que quer ser, né? Precisa ter prioridade. Eu acho que essa conversa de que tem muito dinheiro na educação é balela, não existe tanto recurso assim quanto precisa de mais investimento, agora precisa sim aumentar a eficiência. Nós temos hoje que trabalhar cada vez mais com as evidências, né? Nós já enxergamos coisas que funcionam na educação. Nós já temos um mapa de muitas coisas que estão funcionando. Então, basicamente, o Ministério da Educação e o governo brasileiro precisam ser um indutor daquilo que funciona. Quando a gente estava lá no Ministério, criamos o programa de incentivo às escolas de educação integral. Por quê? Porque tem muita evidência de que a educação integral funciona. E isso precisa ser uma decisão que não é do partido A, do partido B, do andar de cima, de baixo, da esquerda, da direita. Precisa ser uma decisão de investimento no Brasil. E, obviamente, eu acho que a educação precisa ter prioridade total. E eu queria rapidamente fazer um complemento. Eu falei da recuperação, a gente não falou de saúde mental e de recuperação, e é fundamental. Não tem como a gente olhar só para o desenvolvimento cognitivo. Nós precisamos olhar para o desenvolvimento emocional de uma geração inteira. E essa será um dos grandes desafios de recuperação
para os próximos anos. Era um problema anterior à pandemia e será um problema ainda maior, e isso requer muito mais cuidado e investimento ainda no Brasil. Desculpa. É evidente que o governo Bolsonaro é um assassino da educação. Destruiu as principais políticas públicas do presidente Lula. Melhoramos muito o IDEB nas séries iniciais, mas tinha um programa, Mais Educação, que não fez a escola de tempo integral, mas fez a escola integrada com financiamento aos municípios. Nós enfrentamos a questão da extrema pobreza e a proteção às crianças com o Brasil Carinhoso. O governo Bolsonaro destruiu o Brasil Carinhoso com a ideia do auxílio à creche. A execução orçamentária foi zero, 135 milhões, zero de execução orçamentária. Portanto, nós vamos precisar de construir 2 instrumentos, de fato, para melhorar a eficiência, na minha opinião. O Sistema Nacional de Educação, nosso sistema e a nossa República Federativa é uma mentira. Nós vamos ampliar a integração e a colaboração federativa, porque para o cidadão não importa se a escola é municipal, estadual ou federal, a escola é pública no amplo sentido. E ela também não é do prefeito, do governador, do presidente da República, ela é da comunidade. Esse sistema é fundamental para todas as etapas educacionais. Acho que é verdadeiramente derrubar os muros e fazer uma integração maior. E o Sistema Nacional de Educação vai permitir, até para pactuar. Olha o papel do Sistema Único de Saúde. Então, é fundamental, na minha opinião. Segundo, nova meta fiscal para o país. Meta fiscal com metas sociais. Tem que combinar. E na nova regra fiscal, hoje existe uma sobreposição de metas fiscais. Regra do ouro, regra de ouro, lei de transporte fiscal, metas fiscais e o teto de gastos. Nós temos que ter uma única regra e priorizar a educação. A educação não pode entrar na regra fiscal. E ela tem que combinar com as metas fiscais. É uma vergonha se nos próximos 4 anos, de fato, a gente não universalizar a escola de tempo integral no processo, no mínimo, de alfabetização. E também não dar proteção total às crianças nas periferias, nas médias, nas grandes cidades. Obrigada, será uma vergonha. Obrigada. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Rocieli, representante da candidatura Simone Tebet. O governo Bolsonaro criou uma política de alfabetização que deu muita polêmica, baseada no método fônico e com pouca adesão, inclusive. Com a pandemia, a gente teve um aumento ainda do número de crianças, se imagina que tenha, né, pelo que a gente já tem de pesquisas mais pontuais, um aumento de crianças que não aprenderam a ler e escrever na idade certa. A candidata tem uma política específica para a alfabetização? Olha, primeiro, a título de método, não. Né, porque eu acho que o Ministério da Educação não pode impor um método, especialmente para quem está na sala de aula. Né? O método fônico é um método, sim, importante, mas Magda Soares já fala disso, né? Que é talvez a maior pesquisadora da alfabetização da história do Brasil, na minha opinião. Ela fala que não é uma questão de um método, né? O professor precisa ter na sala de aula todas as possibilidades para que qual é o método que funcione melhor para aquela criança ou para aquele conjunto, para aquela sala de aula. Eu acho que, então, não passa necessariamente pela imposição de um método, como foi o método fônico no programa feito por este governo. Mas eu acho que sim, nós temos alguns mapas daquilo que funciona, nós temos boas experiências no Brasil e temos que ter foco, né? A alfabetização precisa estar no centro. Segundo lugar, acho que tem que dar suporte, né, dentro da sala de aula. Né? Quando estive no Ministério, a gente fez, inclusive, via PDDE, um auxílio que poderia ter um auxiliar dentro da sala de aula, e isso hoje tem sido muito discutido, né? Especialmente porque o professor sozinho na sala de aula, ele não tem dado conta da disparidade de aprendizagem que existe dentro da sala de aula. O desnivelamento na aprendizagem tem sido absurdo. Então,
Obviamente, neste momento, a gente vai precisar dar muito suporte, até porque a educação vai ter de ser mais individualizada, mais personalizada, mesmo no processo de alfabetização, que nós vamos ter muitas crianças que vieram com educação infantil versus outras que não vieram. Isso faz uma diferença absurda. A primeira infância é o período mais importante do desenvolvimento do ser humano, e nós tivemos muitas crianças que não tiveram. Acho que tem que ter foco no auxílio aos municípios. Acho que tem que ter muito apoio aos municípios, especialmente porque tem a maioria das redes, e, obviamente, suporte financeiro para que isso tudo aconteça. Obrigada. Marconi, seu comentário sobre a mesma questão? Eu concordo com você, que você não deve, de forma nenhuma, definir ou colocar um método assim específico e dizer, não, todo mundo tem que seguir isso. O que eu acho que é importante nessa questão da alfabetização é a gente ter alfabetização na idade certa, né? Quer dizer, se você compromete-se a alfabetização naquela idade inicial, tá certo? Do primeiro ano do ciclo fundamental, né? Até chegar, quer dizer, no limite, no segundo ano, mas falar em segundo ano já seria uma coisa que seria errado, né? Porque, na verdade, a criança já devia estar do segundo ano alfabetizada. Se ela não tem essa alfabetização na idade certa, isso compromete todo o restante do ciclo escolar dela, ajuda muito na evasão lá para frente. Quer dizer, então, o esforço inicial que a gente tem que fazer nessa questão da alfabetização na idade certa é fundamental, e isso, sim, é muito mais importante do que colocar um programa definindo um método específico, como você falou, método fônico, né, tá certo, para a alfabetização. O problema é a gente acompanhar, tá certo, regularmente a criança e fazer com que ela tenha avaliações periódicas, tá certo, de ensino, de leitura, de aprendizado, para ter essa alfabetização. Isso é essencial, mas não essa questão da definição do método. Obrigada. Também tem concordância. Nós temos que ter uma escola aberta, democrática e que respeita o projeto pedagógico da instituição, da rede, né? E o grande desafio, de fato, será o financiamento. O Fundeb acertou em propor a dupla matrícula para o ensino profissional tecnológico, mas é necessário também, na minha opinião, a dupla matrícula para a escola infantil e também a dupla matrícula para a escola nas séries iniciais. Mas não retirando do Fundeb, porque a gente estaria comprometendo todas as outras etapas educacionais. Quem terá que financiar é o governo federal. E é evidente que voltamos aí na luta por retomar o uso do Fundo Social do Pré-Sal para a educação. Nós temos que enfrentar os royalties do petróleo, nós temos que atingir, eu acho que nós temos que convocar um novo PNE 2025-2035, no primeiro ano do governo 2023, e perseguir a meta de 10% do PIB. E, lógico, combinando reforma tributária. Eu também sou contra tributar consumo e imposto corporativo, deve ser imposto direto sobre renda e patrimônio, e nós temos que também encontrar no sistema novo tributário receitas específicas para a próxima década. Eu acho que o desafio é a gente, de fato, construir um pacto pela educação do país dentro de um projeto de desenvolvimento nacional. Eu sei que a palavra pacto é extremamente desgastada, porque sempre utiliza esta palavra, vai perdendo a credibilidade, mas nós precisamos acreditar que é possível, sim, superar as desigualdades no país, e, para isso, é necessário priorizar, de fato, os investimentos na área da educação. Então, esse é o nosso compromisso, da gente buscar construir esse pacto e buscar construir essas novas receitas e buscar garantir dupla matrícula para a escola de tempo integral e para a escola infantil fora do Fundeb, porque o Fundeb vai perder 30 bilhões por causa da mudança do ICMS nas atividades essenciais. Olha, esse debate está muito morno, vocês estão concordando demais, então a gente é jornalista, a gente vai trazer algum tempo, tentar causar alguma desavença aqui, porque que bom que vocês concordem tanto, mas, enfim, vamos trazer alguns temas aqui que talvez tenha alguma divergência maior. E eu queria perguntar sobre a reforma do ensino médio, né? A pergunta é para o Reginaldo, mas, obviamente, seguindo essa mesma lógica de todos comentarem, e Reginaldo, inclusive, foi autor do projeto de lei que depois foi substituído por uma medida provisória na gestão do Mendonça Filho, quando Rocieli era secretário de Educação Básica,
E no campo educacional, principalmente tem setores à esquerda, por exemplo, que defendem a revogação da reforma do ensino médio, inclusive alguns setores ligados, de alguma maneira, próximos ao PT. Ao mesmo tempo, as redes já estão, né, em processo de implementação da reforma do ensino médio. Então, tem um problema aí que o setor educacional, pelo menos entre os especialistas, não há uma concordância, né? Então, eu queria entender, caso o presidente Lula saia vitorioso, caso a presidente Tebet saia vitoriosa, o presidente Ciro saia vitorioso, o que vai ser feito, para que rumo vai ser dado a esse processo já em curso da reforma do ensino médio? Reginaldo, por favor. O erro em relação à reforma do ensino médio foi medida provisória. Falei isso muito com o ministro Rosselli. Nós construímos, Rosselli como secretário estadual de Educação, um amplo debate, 4 anos de debate. E, de fato, todo mundo sabe que o modelo atual está falido. O Brasil tem um modelo para chamar de seu, que é o modelo integral integrado. É bom dizer isso, que os institutos federais têm hoje 1 milhão de alunos. Porém, nós temos mais 8 milhões que estão nas redes estaduais e no Distrito Federal. Então, nós temos que ofertar para esses 8 milhões esse mesmo modelo. Então, é evidente que a reforma, a partir desse ano, propõe até 2024 um ensino médio de 1.000 horas, ou seja, 5 horas por dia. Mas nós temos que trilhar o caminho de 7 horas. Isso requer mais investimentos também. Foi garantida a dupla matrícula, mas é necessário mais investimentos. Mas também criatividade. Aí entra o Sistema Nacional Federativo Colaborativo. Nós temos 3.000 municípios, que só tem uma escola estadual. Então, é evidente que o menino vai escolher. O menino será escolhido, vamos dizer assim. Como garantir todos os itinerários formativos para esse menino que estuda nesses 3.000 municípios? Esse é o desafio. A minha solução é fazer um sistema colaborativo com o Sistema S, com as empresas privadas, com os institutos federais, tem quase 700 campi, com as universidades federais, com as faculdades particulares, e buscar garantir todas as áreas do conhecimento, né, os itinerários propedêuticos, mas também os itinerários profissionais. Esse é o desafio que está colocado. Na minha opinião, não cabe revogaço. Cabe um novo diálogo com todos os secretários estaduais para a gente melhorar, trilhar o caminho da escola integral, integrada, para formar os jovens para o mundo do trabalho e para o século XXI, conectado com a cultura do século XXI. Bom, não sei se vai dar tanta treta quanto você esperava, Góes. Tá vendo aqui? Ele já queria que... Na verdade, assim, eu e o Reginaldo Lopes, nós tivemos um debate muito amplo, forte. O PL 6840 foi realmente de autoria. Eu cito sempre, quando vou dar palestra, né? O Reginaldo é um dos caras mais citados quando vou falar sobre ensino médio, porque ele trouxe um debate, né? E, aliás, um debate que foi muito rico naquele momento, que provocou os próprios secretários de Educação do Estado a se organizarem. Foi ali que eu comecei a mergulhar nesse debate do novo ensino médio. Então, obviamente, para a candidatura da Simone Tebet não cabe também revogaço de nada, mas sim aprimoramento na implementação. Nós tivemos uma estagnação, o que era planejado para ser implementado até 2024, obviamente, em transição, requeria uma liderança do Ministério da Educação, o que não houve, né? Então, ficou muito mais difícil, ficou muito na mão do Conced, dos secretários da Força, e com uma pandemia no meio, né? Para lembrar, o que já era complexo, é um tema difícil sim, ficou ainda mais complexo com a pandemia. Então, precisa de um processo de liderança, precisa sim mexer um pouco mais no financiamento, acho que temos um espaço. A própria reforma do ensino médio, a mudança na LDB, trouxe esse gás para a escola de tempo integral, ele é intencional, concordo com o Reginaldo, que a gente tem que forçar ainda mais para irmos para 7 horas, pelo menos, e aí requer o apoio de financiamento do Ministério da Educação, que a gente não falou da parte do orçamento, eu queria dizer, o orçamento secreto é ridículo, não tem como fazer gestão nesse país se tiver orçamento secreto, isso tem que acabar para o bem da educação e para todas as áreas. Mas, dito isso, tem uma série de outras partes de implementação, por exemplo, o Enem, né? O INEP foi muito atacado neste período e teve uma série de dificuldades. O Enem é fundamental.
é uma das partes principais que ainda falta. Está previsto a mudança para o final de 2024, mas então o novo governo terá o ano de 2023 para terminar de planejar, construção de itens, de elaboração de tudo aquilo que é necessário. Já temos materiais pedagógicos chegando, os currículos já estão prontos, tem um grande avanço. Precisa reorganizar e apoiar alguns pontos e melhorar. A implementação disso vai se levar mais 4 anos e temos que falar de formação de professores, que é, sim, o maior gargalo. Nós ainda não falamos aqui, espero que tenha pergunta sobre isso. Bom, a nossa candidatura, quer dizer, a candidatura do Ciro pretende, como eu falei, frisei para vocês no início, né, também levar a nossa experiência, sabendo que tem outros estados que têm uma experiência muito boa, a experiência cearense do ensino médio em tempo integral para todo o país. Então, esse é um compromisso nosso, de ter ensino médio de tempo integral em todo o país. Quer dizer, o Ministério da Educação deve criar os instrumentos, incentivos para que os estados e municípios façam adesão às nossas propostas, né? Quer dizer, às nossas diretrizes gerais. Nós não vamos forçar ninguém, mas a gente tem que criar uma estrutura de incentivos para isso. E logicamente, no âmbito desse processo, a própria definição de itinerários é muito importante, né? Tá certo? Então, quer dizer, existe uma mudança aí na base curricular que foi feita do ensino médio, que é importante, né? Que é essa questão dos itinerários, e que, logicamente, a gente precisa organizar isso para que cidades, ou regiões, escolas próximas ofereçam itinerários diferentes, porque nenhuma escola não vai conseguir oferecer todos os itinerários que são necessários, né? Mas a gente tem que fazer um rodízio, tá certo, ao longo das regiões, para que cada local oferte um itinerário por um tempo. Os itinerários eles sejam ligados à realidade das crianças, dos adolescentes, do mercado de trabalho, né? E mais do que isso, nós vamos criar um programa que que já é também implementado no Ceará, a gente quer disseminar, que é a criação de um estágio, de um estágio profissional em que o governo vai pagar esse estágio para a criança fazer ele, né? Para o adolescente poder fazer esse estágio, né, nas empresas, e o governo pagando por um ano. Porque é essencial a gente ter esse ensino médio bem consolidado para que a pessoa já saia com uma profissão nessa idade e não tenha uma evasão. É lógico que a evasão, como eu disse, vem lá um problema lá da falta de alfabetismo, da falta de alfabetização, né? Agora, no ensino médio, você agrava isso pela falta de interesse, por outros problemas do mercado de trabalho, renda, tal, etc. A gente tem o problema dos nenéns também, que a gente talvez vá falar aqui em algum momento, que é muito importante no Brasil. Então, tudo isso acaba tirando o jovem do ensino médio. Então, a gente não tem nada contra a reforma, né? A gente só acha que tem um outro ponto que precisa aperfeiçoar, mas a questão dos itinerários aí é excelente, está muito bem colocado. Obrigada. Agora a gente vai ter a participação dos jornalistas, que a gente trouxe de outros estados. A primeira a perguntar, eu peço que venha aqui até o palco, por favor, é a Vanessa Vieira, editora de conteúdo do Correio do Lavrado, de Boa Vista, Roraima. Olá, bom dia aos representantes. Minha pergunta é para o representante do candidato Ciro. Como a Renata falou, eu sou de Roraima, né? Então minha pergunta vai ser um pouco mais específica sobre a nossa realidade. Uma reclamação recorrente dos gestores, tanto municipais quanto estaduais de Roraima, é quanto à falta de apoio do governo federal, em específico do Ministério da Educação, em relação às comunidades indígenas, na educação indígena, que tem comunidades que tem uma escola com pouquíssimos alunos, tem uma dificuldade de acesso muito grande. E mais recentemente, com a chegada de crianças e adolescentes refugiados e imigrantes, oriundos da Venezuela, que impactou nas escolas públicas de Roraima, tanto municipais quanto estaduais, com o aumento do número de alunos, enfim, de diversas maneiras, as escolas sofreram impacto nos últimos anos. Gostaria de saber se o senhor e se o candidato Ciro têm conhecimento dessa realidade e de que maneira pretendem atuar para garantir que a educação de qualidade chegue no extremo norte do Brasil. Obrigada. Obrigado a você pela pergunta. Bom, com certeza a gente tem uma atenção no programa, né? Ainda que a gente tenha divulgado as diretrizes gerais dele, né? Mas está certo, mas em outras ocasiões o Ciro já falou, em entrevistas já falei, inclusive dessa questão do cuidado maior com as regiões mais distantes.
a Amazônia e os próprios indígenas. Quer dizer, a gente precisa ter, primeiro, uma formação que seja específica, né, que respeite as peculiaridades desses povos, né? Então, a primeira coisa, logicamente, eles precisam ser alfabetizados, mas eles precisam também estudar, né, tá certo, de acordo com as suas, respeitando a sua cultura, a sua língua, tudo isso tem que ser levado em consideração na educação dos povos indígenas. E ainda você trouxe um problema adicional, uma questão adicional, que é esse fluxo, né, que ocorreu aí em função da migração, né, dos povos venezuelanos e dos próximos, outros latinos. Então a gente tem que ter uma atenção especial. Quando a gente fala precisa aumentar os recursos para a educação, isso significa para o país inteiro, logicamente, e quando a gente fala, a gente vai criar um mecanismo de incentivo para que os estados e municípios possam aderir àquelas regras que nós estamos colocando, vai ter uma atenção especial para a região amazônica, lógico, porque ela é hoje a região que mais tem sofrido em termos de indicadores de pobreza, de falta de escolaridade, de criminalidade. Quer dizer, a gente precisa olhar hoje para a Amazônia não só a questão da sustentabilidade, que é essencial, a questão do desmatamento, com certeza, mas a gente tem outro problema, que os indicadores sociais da Amazônia foram se deteriorando muito rapidamente. Então a gente tem que ter um olhar especial para isso. E aí não é só a questão da educação, tá certo? Quer dizer, o foco aqui é a discussão da educação, mas a saúde também, a violência, a criminalidade, a segurança e a geração de empregos lá, senão nada disso muda. Então, eu digo, sim, nós vamos ter uma atenção especial à região, tá certo? Que tem que ter um tratamento mais global, digamos, né, tá certo? Consolidado, olhando para todas essas questões, incluindo a educação. Obrigada. Agora eu chamo a Elaine Cristina de Santana, coordenadora de redação do TV Jornal, que é o SBT lá de Recife, Pernambuco, né, Elaine, para fazer uma pergunta. Bom dia, bom dia. A minha pergunta é para o representante da Simone Tebet. Bom dia, gente. A gente está completando 10 anos da Lei de Cotas, e aí eu quero saber como vocês pretendem, na verdade, a avaliação de toda a política das cotas raciais e como pretendem avançar, não só para o ingresso nas universidades, mas para permanecer nesse ambiente acadêmico, formando novos pesquisadores com visões de mundo diferentes. Bom, obrigado pela pergunta. Obviamente, a lei de cotas, no programa da Simone Tebet, nós já estamos mantendo. Nós entendemos que é fundamental, acho que os resultados estão aí. Os alunos que entraram pela cota têm tido um bom desempenho. Obviamente, nós temos uma dívida que eu acho que é preciso continuar, é necessário que a gente avance, mas eu acho que existem ajustes necessários. Começa pelo ensino médio. 26% dos alunos não terminam o ensino médio. Grande parte desses alunos que não terminam são justamente aquele público que mais precisa. E, dentre esses, a maioria são negros e negras. Então, nós precisamos corrigir, porque esse jovem não está tendo nem a oportunidade de sonhar, né? Ele não tem nem direito à cota, mesmo tendo a política de cota, ele não vai ter, porque ele não tem o sonho de concluir o ensino médio. Então, aqui já há um grande divisor de águas que nós precisamos romper. Concluir o ensino médio para 26% dos jovens é necessário, porque a desigualdade está batendo em quem dói mais, né? Então, nós precisamos apoiar. A cota, eu acho que tem algumas coisas de políticas de permanência que precisam ser revistas. Não é só colocar na universidade, mas o incentivo para permanência. Isso foi desmontado em grande parte. Hoje está sendo muito difícil para os jovens permanecerem na universidade, né? As bolsas, tudo isso tem minguado, tem diminuído absurdamente. Então, acho que a política de permanência precisa ser absurdamente trabalhada. E, obviamente, dentro das cotas, isso deve ser uma prioridade. Isso está no programa da candidata Simone Tebet, e a gente precisa aperfeiçoar, melhorar e continuar nos próximos 10 anos, com certeza. Obrigada. Agora eu chamo Leonardo Pujol, que é jornalista de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e por meio da Agência de Conteúdo República, colabora com o portal Desafios da Educação, super interessante, e BBC Brasil. Bem, bom dia. Deputado, eu vou fazer uma pergunta para o senhor a respeito das bolsas de pós-graduação. Elas foram criadas lá em 1995 e, desde então, têm perdido muito valor, né? A bolsa de mestrado, por exemplo, é um
pouco acima do salário mínimo. Quando foi criada, lá, 20 e tantos anos atrás, era 7, a de doutorado era 10, equivalente a 10 salários mínimos, né, e a de mestrado 7. Ao mesmo tempo que tem acontecido essa sucessiva perda de valor, há também esse arranjo da dedicação exclusiva, ou seja, o candidato obter a bolsa, ele precisa, né, tem uma série de atividades, então não consegue se dedicar a outras tarefas, mas convenhamos que, por conta de todo o cenário econômico, dessa perda de valor e tudo mais, acaba ficando um pouco insustentável. Então, eu queria saber que tipo de políticas, programas ou metas o presidente Lula, né, tem especificamente quanto a esse assunto. Obrigado pela pergunta. Nosso governo fez uma política de ampliação da pós-graduação no Brasil como nunca, tanto de vagas no mestrado como doutorado. É evidente que temos que também garantir, como na graduação, a permanência. E, de fato, hoje é sustentável esta bolsa, o valor tem que ser imediatamente corrigido. A bolsa de mestrado e doutorado, nós vamos precisar, evidente, de mais investimentos, alocar mais recursos para garantir o reajuste e também maior número de mestrandos e doutorandos com a bolsa. Hoje, também, as universidades têm muitas dificuldades. Estamos caminhando aí muito para mestrado, mais do ponto de vista profissional, que é importante, mas é bom lembrar que o Brasil é um país dependente de componentes para a sua indústria. O Brasil precisa fazer uma substituição de componentes importados por componentes nacionais, e não adianta acreditar que vai ser só o setor privado que vai investir em ciência e tecnologia, em produção. A produção, geralmente, primária de qualquer avanço de um país, do ponto de vista de conhecimento tecnológico, em qualquer lugar do mundo, ela é financiado pelo poder público. Então, nós vamos ter que ter esse compromisso. Quando a gente fala de priorizar a educação dentro de um projeto de desenvolvimento nacional, requer também olhar para a nossa pós-graduação. Tanto para a graduação, que é a bolsa de permanência hoje, para as comunidades quilombolas, indígenas, tem aí o seu poder de compra, vamos dizer assim, da bolsa caiu pela metade, não foi corrigido até hoje. E o orçamento para 2023 é uma vergonha. Está fazendo corte tanto nas bolsas de assistência estudantil, como na bolsa de permanência, como na pós-graduação. Então, nós vamos ter que rever o orçamento imediatamente, não em 2023, mas já em 2022, na comissão de transição do presidente que foi eleito. Obrigada. Agora nós vamos começar a fazer umas perguntas que chegaram aqui da plateia, tá? Vou fazer uma específica para cada um, sem comentários dos outros. O Matheus Oliveira, da Agência Mural, faz uma pergunta que eu vou direcionar ao Marconi, representante da candidatura de Ciro Gomes. Quais são as propostas do candidato para a educação na periferia, nas regiões pobres dos centros urbanos? Bom, esse é um problema, problema não, quer dizer, é uma questão, né, que a gente tem que olhar com muita atenção, e porque é onde a gente justamente tem a maior evasão escolar, é onde a gente tem toda a concentração, digamos, dos chamados nenéns, né, está nessa região. Então a gente tem que ter, logicamente, vamos dizer, um conjunto de medidas para melhorar a educação na periferia. Primeiro logicamente, ter uma ampliação das escolas, né, tá certo, dos equipamentos e educação em tempo integral. Isso é essencial que seja feito na periferia. Então, a gente precisa ter mais, além do ensino tradicional, né, num turno normal, a gente precisa ter reforço, precisa ter aula sobre competências socioeconômicas, competências, sociais, precisa ter aula, precisa ter treinamento para o emprego, né? Precisa desenvolver os itinerários, tudo isso a gente precisa fazer. Então, precisa ao mesmo tempo, né, conversar com a família,
certo? Precisa ter transporte público para as crianças para poderem chegar na escola, muitas vezes, né? E precisam ter a escola precisa ser na periferia, ela precisa ser como se fosse um centro comunitário, né? Tá certo? Quer dizer, ela precisa ser um locus aonde as pessoas vão e elas se veem ali como um espaço importante da comunidade. É a forma de trazer as pessoas para dentro da escola, né, e proteger, inclusive, elas, né, da influência, do tráfico e de outros problemas que a gente sabe que existem na periferia. Então, a gente tem uma conjugação de coisas aí. Uma primeira que eu falei foi, né, escola em tempo integral. Isso tem que ser desde o fundamental até o médio, por isso que a gente precisa ter mais recursos, não tem como, certo? Precisa ter mais equipamentos. Precisa ter reforço do ponto de vista de transporte, do ponto de vista de busca ativa dos alunos junto à família, certo? Precisa ter uma abordagem mais ampla, que a gente tem inclusive um programa que se chama Mais Primeira Infância, lá no Ceará, que também a gente quer levar para todo o Brasil. Então a gente com isso cuida da criança e do adolescente, não só do ponto de vista da educação, mas da saúde, do lazer, etc. E a escola tem que ser esse locus, como eu falei para vocês, que tem que desempenhar esse papel de um espaço comunitário importante dentro da própria comunidade. Do contrário, a escola fica como pode correr, eu não digo que vai ser isso, mas a possibilidade de ter vamos dizer, um ataque, eu diria um ataque assim, mas uma tentativa de tomada do espaço por atividades ilícitas é muito grande, como a gente sabe, né? Então, enfim, e logicamente precisa ter mais recursos e precisa ter cursos que interessem, itinerários que interessem para as crianças, certo? Quer dizer, quando a gente está falando de ensino fundamental, a gente precisa ter alfabetização, precisa ter um ensino adequado, tal. Depois na segunda parte do ensino fundamental também, no segundo ciclo, mas no ensino médio a gente precisa evitar a evasão. Evitar a evasão significa fazer tudo isso, mais ter competências, cursos que sejam interessantes para as crianças, e a gente precisa ter esse programa do primeiro estágio que é essencial para que a criança continue na escola, se forme e ela também... desculpa, passou o tempo. Passou. E ela também possa não evadir, né, e ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Desculpe, foi isso. Obrigada. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o deputado, que veio do jornalista Ricardo Falzetta. Qual a opinião do senhor sobre as escolas militarizadas, né, que foram expandidas aí pelo governo Bolsonaro? O senhor pretende manter ou expandir, o eventual governo Lula pretende manter ou expandir esse programa? Ou acabar com ele? Olha, escolas militares existem no país há muito tempo. São as escolas específicas das corporações das forças de segurança pública. Ampliar esse programa é um equívoco. E colocar sob coordenação pedagógica militar é um crime contra o processo de aprendizado das próprias crianças, dos adolescentes e dos jovens. O projeto pedagógico das antigas escolas militares mais tradicionais não tem essa interferência. Então, quem deve cuidar de todo o projeto pedagógico são os pedagogos, os professores, formados para isso, não são os militares. Então, é um erro, porque as escolas que existem, as escolas mais tradicionais, é evidente que tem um desempenho, mas não é escola de acesso para todos e todas. Nós temos um desafio da qualidade, mas também tem um desafio ainda republicano do acesso, e mais ainda da permanência e da conclusão. Então, garantir segurança para as crianças, para os estudantes, isso é uma obrigação de todos os governos, né? E nós precisamos melhorar. Não é porque a escola é cívico-militar que ela está garantindo, né? Então, se de fato nós precisamos melhorar a segurança para os estudantes, nós temos que ter um programa específico que passa por uma política pública de segurança com cidadania. Nós precisamos melhorar a nossa arquitetura sobre o sistema de segurança no país, para garantir. Agora, não é achando que tem que transferir para dentro da escola e, pior ainda, sobre a coordenação do projeto pedagógico. Obrigada. Pergunta para o Rocieli.
que veio do jornalista Pedro Cafardo, no caso, meu pai. Ele mandou, ele está aqui, ó. Levanta aí a mão, pai. Eu vou fazer. Culpa sua, né? Teto de gastos é uma das maiores aberrações jamais vistas na economia brasileira. Como é possível pôr em prática esses programas educacionais com esse absurdo teto de gastos? Bom, olha, primeiro, acho que toda a política orçamentária vai ter que ser revista no Brasil, junto com, inclusive, uma reforma tributária, que é necessária, urge, o Brasil precisa ver. Mas mesmo com uma política orçamentária diferente, nós vamos ter que ter controle fiscal também, porque também não dá para gastar mais. O nível de endividamento vai precisar ter algum tipo de controle no Brasil. Se não é esta política, terá de ser outra. E, obviamente, dentro de qualquer política de controle fiscal que nós tenhamos que ter, a educação precisa ser prioridade. Não dá para não ter a educação como prioridade. Quando eu estava como ministro em 2018, foi o primeiro ano de aplicação da PEC do teto de gastos lá. E a gente fez uma briga monumental. Chegou a sair, inclusive, que haveria um veto a alguns artigos que o próprio Ministério e eu me empenhei em articular junto com o Congresso para aprovação, para ter mais orçamento, tanto que o orçamento de 2019, que foi feito em 2018, era um orçamento melhor, obviamente esse governo não executou, mas chegou até a ser anunciado um veto e depois se derrubou, porque conversamos, eu e o presidente Temer, e disse, nós vamos colocar prioridade na educação e não permitimos, então, a permanência de qualquer veto ao orçamento da educação. E eu acho que essa tem que ser a política daqui para frente, independente de qual for a política de controle fiscal, que, independente de ser o teto ou não, terá que se ter algo, né? Vai ter que se ter algum tipo de controle. O controle precisa ser feito, mas a educação precisa ser priorizada. A pergunta correta é, que tipo de país que a gente quer? Né? Se é o caminho da educação, precisa-se ter um alto investimento em educação. E aí não dá para colocar limite nesse tipo de negociação. Não dá para fazer o que está se fazendo com a universidade brasileira, não dá para fazer o que está se fazendo com a educação básica no nosso país, que falta orçamento para absolutamente tudo, e o próximo orçamento é uma catástrofe, né? Aquilo que era ruim conseguiu ser piorado. E para ajudar, você tem o orçamento secreto, né? Então você tem um limite de gasto, mais um orçamento secreto, onde o ministro tem que ir lá para fazer alguma política, vai ter que ir lá pedir no Congresso. Ora, não é possível fazer política pública nessas condições, aí eu concordo, tem que ser revisto, sim. Obrigada. Agora uma pergunta do jornalista Daniel Corrá, da CNN Brasil. Vou fazer para o Marconi. As nossas gerações também esbarram no analfabetismo digital. E isso leva a problemas como a disseminação de informações falsas na rede. Como incluir a alfabetização digital na rotina escolar de alunos e professores? A educação midiática também, né? Essa é também uma outra questão importante, mas que ela passa primeiro pelo acesso, né, tá certo, da população mais carente ao mundo digital, né? Quer dizer, hoje todo mundo tem seu celular, consegue acessar as redes, tal, etc., mas a gente precisa também ampliar o acesso, digamos, né, a possibilidade da gente poder aprender mais, né, as crianças aprenderem mais com esse mundo que pode ser aí disseminado através do meio digital. Então, a primeira coisa é a gente poder acessar, garantir o acesso a esse mundo. Então, a candidatura do Ciro, né, a candidatura do Ciro Gomes, ele coloca uma das suas prioridades irradiar, né, tá certo? Disseminar a internet entre todas as pessoas, né? A gente tem um programa de popularização da internet e inclusive com financiamento de equipamentos, tablets, etc., a um custo muito baixo por um prazo maior de tempo. E a gente precisa possibilitar com que as redes de alta velocidade cheguem a essas pessoas e fazendo elas mais felizes, inclusive, tá certo? Bom, mas enfim, a outra coisa que você falou, aí sim, a partir do momento que você garante esse acesso, você também tem que cuidar da alfabetização digital. Eu acho que esse é um ponto importante que foi trazido aqui para o debate, que é a gente garantir que as pessoas saibam distinguir o que é realmente informação relevante, o que é fake news e como usar esse mundo, né? Isso a gente sabe que é um problema
mundial hoje, né? Tá certo? Quer dizer, a forma como a internet vem sendo utilizada não é só para geração de conhecimento, é para geração de desconhecimento também. E a gente vai precisar tratar disso. Então, acho que é um ponto importante, sim, a gente trazer para dentro da discussão, bem lembrado, a necessidade da gente ter uma alfabetização digital, sim, nos nossos programas escolares. Obrigada. Uma pergunta da jornalista Amanda Siglinski, que está nos acompanhando remotamente, e é do Comitê da GEDUCA também. Qual a proposta do candidato Lula para ampliação das vagas em creche, considerando o enorme déficit entre oferta e demanda, e também, como saiu ontem na Folha de São Paulo, matéria do nosso colega Paulo Saldanha, a diminuição dos orçamentos também, né, do investimento em creche e na primeira infância. Então, tem que ser uma prioridade, na minha opinião, absoluta. Qual que era o nosso programa? O Brasil Carinhoso, que garantia 50% a mais na cota aluno do Fundeb para os filhos das mães do Bolsa Família. O governo acabou para criar o auxílio criança cidadã. E o pior ainda é que executou zero. Tinha uma previsão de 135 milhões. Então, o grande desafio, eu acho que nós vamos ter que implementar, é, de fato, garantir, nesse Sistema Nacional de Educação, um apoio do governo federal, do Ministério da Educação. E eu acho que o caminho, e o sistema vai identificar, que, de fato, vai ocorrer o subfinanciamento. Tanto o per capita previsto para a escola de tempo integral, como também para a escola infantil. Então, hoje nós temos o subfinanciamento do SUS, né? Então, nós vamos vivenciar isso na prática. Então, nós vamos ter que alocar mais recursos e garantir, na minha opinião, a dupla matrícula, né? Pagar o dobro para que os prefeitos, de fato, tenham condição de acelerar a universalização, que nós não vamos nem atingir as metas do PNE 2024. Tem aí 2,2 milhões de crianças para atingir 50%. Então, é um desafio enorme, mas nós temos que priorizar. Todos nós falamos em enfrentar desigualdades, mas quando a gente vai falar quais são os coletivos desiguais, a gente é um pouco dissimulado. E os coletivos que são desiguais, que representam a extrema pobreza, são os filhos da mãe negra solo, nas grandes centros, nas periferias e nas cidades médias. Então, prioridade absoluta. Temos que universalizar e num prazo aí de 2 anos no máximo. Obrigada. Agora eu vou fazer a última pergunta aqui para a Rocieli, pelo nosso tempo. Rocieli, a candidata Simone Tebet, a pergunta do Lucas, que mandou aqui para a gente, não pôs o sobrenome. A candidata Simone Tebet tem anunciado a proposta de dar R$5.000 para estudantes, não sei se são 5 mesmo, são? Mas vou ler como ele me mandou. R$5.000 para estudantes que concluírem o ensino médio. Pensando nos adolescentes que optam pelo trabalho em detrimento da educação, seja por necessidade ou outras razões, essa proposta consegue ser útil para esse público? São 5 mil mesmo? Só esclarece. Ela acho que citou o valor como uma referência em alguma entrevista. Não está no plano de governo o valor de 5 mil, mas sim uma bolsa, uma poupança para que o aluno tenha um incentivo, sim, de conclusão do ensino médio. E esse valor vai ter que ser discutido à luz de 2 fatores. Primeiro, orçamento, obviamente, e segundo, atratividade. Hoje, um dos grandes problemas de você aumentar a escola de tempo integral, por exemplo, no ensino médio, é que o menino da periferia ele vai olhar, por exemplo, lá, tá bom, mas eu vou ganhar isso aqui, se eu terminar, e quanto que eu estou ganhando agora, porque eu preciso, a dor de barriga é agora, né? Então, o programa vai ter que ter inteligência, sim, para isso, mas é um valor atrativo. Nós, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, criamos uma bolsa que não é este valor, é muito menor, e ainda assim já tivemos alguma atratividade. O valor precisa ser competitivo e é necessário para combater a evasão escolar, a combater o abandono, que deverá aumentar ao longo dos próximos anos, né? Nós tivemos agora dados que não são verdadeiros, esse DEB vai mascarar, na minha opinião, um dado de abandono, porque como teve uma aprovação de qualquer maneira, em muitos lugares, você não teve taxa de retenção, então vai parecer que nós avançamos, e nós não avançamos em absolutamente nada. O déficit da aprendizagem será maior, e o aluno lá na frente, em 3, 4 anos, ele
ele vai enxergar, especialmente que ele está no sexto ano, não, ele vai enxergar, tá bom, mas por que eu vou fazer ensino médio? Se eu não consigo nem acompanhar agora, eu vou entrar para o ensino médio, uma outra barreira, o ciclo de mudança é gigantesco. Por isso que ter algo atrativo para que esse jovem queira permanecer e que ele possa ir sacando até eventualmente, parcialmente, é fundamental. E, obviamente, trazer um investimento de formação diferenciada para esse jovem será fundamental, né? Nós precisamos trazer mais a opção do 5º itinerário, especialmente para o jovem que deseja. Tem uma pesquisa que foi feita agora que o número é absurdamente alto do jovem querendo algum tipo de educação técnica ou profissional, ainda que seja de qualificação, e, obviamente, o investimento para que ele permaneça é fundamental, e é isso que a candidatura da Simone Tebet está mirando. Obrigada. Vamos fazer agora um minutinho de considerações finais para cada um, que a gente está chegando no nosso tempo. Podemos começar pelo Reginaldo, vamos naquela ordem. Vamos lá, deputado. Olha, na minha opinião, o jovem de periferia precisa mais de renda do que de poupança. Acho que nós precisaríamos criar um programa de renda estudantil para o ensino médio, combater a evasão, focados nos núcleos de maior pobreza ou de extrema pobreza, para o ensino médio, de tempo integral. E também nós precisamos tomar uma decisão. A decisão que uma década pode definir o futuro do país. Esses próximos 10 anos, prioridade absoluta, investimento na área da educação. Portanto, qualquer nova lei de responsabilidade fiscal tem que incluir metas de responsabilidade social com foco na educação. Nenhum regime fiscal pode incluir os investimentos na área da educação. Nenhum regime fiscal. Nós falamos muito aqui de universalizar a escola infantil, ensino fundamental, escola de tempo integral, ensino médio, mas também as universidades são sucateadas. Expandimos como nunca. Mais de 200 campi de universidades, várias universidades, 26 novas universidades, mais de 500 campi de institutos federais. Criamos as bases para consolidar o Brasil como um projeto de nação. O Brasil é muito rico, mas o Brasil não tem um projeto de país, um projeto de desenvolvimento nacional. O Brasil não agrega valor nos seus principais produtos, são exportados. Temos um clima para produzir energia hídrica, vento, solar. Temos aí a ideia do biocombustíveis, do etanol, uma energia mais limpa. Temos produtos exportados na questão do agro, da agricultura. É lógico que não pode deixar ninguém com fome no Brasil. Primeiro, matar a fome do nosso povo, mas pode agregar valor, vender mais proteína animal, proteína vegetal. Somos terras raras, de riqueza do subsolo, de vários minérios do século XXI, o lítio, da inteligência, que é usado na inteligência artificial, vários minérios. O que falta é um projeto de país que passa pela educação, conectado com o projeto de desenvolvimento nacional. Portanto, o governo Lula vai priorizar investimento maciço na educação para atingir os 10% do PIB. Ele falou 2, então todos podem falar 2 minutos agora no final. Eu? Obrigado. Primeiro, cumprimentar a Geduca, né? Eu acho que esse debate é fundamental, agradecer a oportunidade de estar aqui representando a Simone Tebet. O jornalismo brasileiro precisa estar pautando a educação, tem feito um papel importante nesses últimos anos, não digo só neste governo, mas ao longo dos tempos. Quem me conhece sabe que eu acredito demais na educação e a gente só vai conseguir falar de educação nesse país de verdade quando isso tiver junto à população, quando isso realmente for uma prioridade, o que não é ainda para a prioridade total da educação junto ao povo, porque o povo está passando fome, o povo não tem emprego, então as dores maiores acabam ocupando um espaço e não enxergam que a principal solução é a educação. Eu acho que é esse o debate que o Brasil precisa fazer. Agradeço a Geduca, agradecer ao Marconi também, ao Reginaldo, pela parceria aqui no debate. Frustração do Antônio Góes, que não teve nenhum arranca-rabo aqui, lamentavelmente para ele, né? Ainda dá tempo da sócio Marconi na tréplica, porque o Reginaldo já não pode mais. Mas é dizer que o Brasil precisa pautar, de fato, a educação. Vocês têm um papel, acho que as universidades brasileiras precisam entrar mais no debate para a educação básica, é fundamental. Nós não falamos aqui da formação de professores, nós temos um problema muito sério para os próximos anos, está faltando professor, isso é uma precarização da educação à distância com a formação de professores, há um problema muito sério. O professor que está chegando na sala de aula não é culpa da pessoa, mas é o sistema regulador, precisa ser revisto. Ele não sabe
o que está acontecendo na sala de aula, ele vai descobrir isso lá, ou seja, nós avançamos trazendo para o ensino superior, né, saltando do magistério para o ensino superior, mas esquecemos aquilo que dava certo no magistério. O Brasil não pode avançar esquecendo aquilo que dá certo, nós temos que rever, e aí é colocar prioridade. Eu agradeço a oportunidade de representar a Simone Tebet, e se não tiverem deputado federal aqui em São Paulo, estou aqui, viu, gente? Já faz a propaganda, né? Não custa, vai ter essa oportunidade. Marconi, por favor. Bom, obrigado. Também queria parabenizar o evento e queria colocar algumas questões aqui. Logicamente, educação é essencial no nosso programa, no programa do Ciro Gomes, e pela própria experiência, quer dizer, ele tem vivência e tem, a gente pode dizer, com práticas de sobra, né, que isso é essencial. E eu queria trazer algumas questões que eu acho que a gente não falou aqui no debate, são importantes. A primeira é essa que o Rocieli citou, que eu também ia falar, que era essencial, que é a formação dos professores, né? Tá certo? Quer dizer, nós temos um problema sério de formação dos professores no Brasil. Tá certo? Os cursos de pedagogia não estão correspondendo à formação da forma adequada, né? Tá certo? A gente escuta histórias muito bárbaras do tipo, olha, né, tá certo, não existe nada, as pessoas vão fazer o curso de pedagogia muitas vezes e não tem um curso sobre como alfabetizar dentro do curso de pedagogia, quer dizer, tem muito curso à distância. Então, enfim, a gente tem que reforçar fortemente os cursos de pedagogia no Brasil, a gente tem que falar sério sobre isso. Né? Se a gente não tiver professores bem formados, como é que a gente vai querer formar as nossas crianças? Né? Então, a gente tem disseminado muito aberto, ok, óbvio que a gente precisa ter mais cursos de pedagogia, mas da forma como está sendo feito curso à distância, tá certo? Sem um controle mais estrito de certificação desses cursos, tal, a gente realmente vai ter problemas de formação e vai gastar dinheiro e vai sair pelo ralo. Então, esse é um ponto essencial, a gente tem que certificar os cursos de pedagogia. Outra coisa, a gente tem que ter realmente metas, tá certo? A gente precisa ter uma estrutura de incentivos adequada para os professores, recompensa, capacitação, né? Essa é uma profissão que é muito importante e a gente está deixando isso num segundo posto. Não está priorizando isso. Eu acho que a experiência de Sobral, mais uma vez aqui do Ceará, é importante, todo mundo acho que conhece aqui, e a gente tem que levar ela para o resto do país. Queria agradecer aos meus colegas, né, fico muito contente aqui, né, o Reginaldo usou o termo aqui de programa, não sei o quê, mas o nosso programa é o nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro. Né? E eu fico muito contente de ter trazido esse tema aqui para cá, para a discussão da educação, ele é prioritário aqui para nós. Muito obrigado, tá? É isso. Obrigado pelo debate, obrigado pela assistência de todos aí. Foi um prazer. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Agora, obrigada mais uma vez, Nelson Marconi, Rocieli Soares, deputado Reginaldo. A gente vai agora, em seguida já, para a próxima mesa. Então, eu já vou chamar a Tatiana Clix, diretora do Porvir e da GEDUCA, que fará mediação aqui do papo sobre os escândalos dos pastores no MEC.